Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Mercúrio na 11. Eu sou Rafaela Luiz e hoje vamos com o terceiro episódio da série de parcerias celestiais astrais. Acho que vai ficar parcerias celestiais, né? É o último episódio da série. Tem que ter um nome, pelo amor de Deus. Júpiter e Saturno é interessante porque eles são opostos. Aqui a gente tá falando de uma parceria que não parece parceira, né? Mas assim, eu penso em parceria nesse sentido quando a gente pensa na lei da correspondência, nem da correspondência, da lei da polaridade. Na verdade, apesar deles parecerem tão opostos, eles se completam, né? A gente pensa que no nosso comportamento, a sensação que eu tenho é que um sempre está ou atuando em equilíbrio com o outro, ou se sobrepondo sobre o outro. Quando a gente fala de Júpiter, esse sim, o próprio Zeus da mitologia, né? O deus dos deuses, a gente está falando de abundância, a gente está falando de confiança. Confiança no universo, confiança em mim mesmo. Tudo que se trata de Júpiter está falando de expansão, de ir além, de se desenvolver, de buscar mais, né? Tudo que é expansivo, os saberes superiores, né? Tem até essa coisa um pouco da sorte, assim, eu acho que do mérito em especial. A gente está falando dos mestres, enfim. Já Saturno, que na mitologia seria Cronos, né? Ele já não é um deus do Olimpo, né? Cronos era um titã, é uma era antes. Mas assim, Saturno é da ordem da realidade. Né, se Júpiter está falando da fé, Saturno está falando da razão. Eu acho que aqui eles são opostos nesse sentido, né? Onde Júpiter está e da forma como ele está, fala muito do nosso otimismo, da nossa esperança. Já Saturno é o oposto, fala, dependendo da força dele, e se ele, entre aspas, apaga um pouco esse Júpiter, por exemplo, pode ser uma pessoa que ela tende sempre ao pessimismo, tem um olhar desacreditado sobre a realidade, sobre tudo ao redor dela e especialmente sobre ela mesma, né? Ele tem essa sensação de contração, de negatividade, pessimismo, mas em contrapartida, ele é quem nos coloca com os dois pés na realidade. Se a gente está falando de Júpiter, a gente está falando da ordem dos excessos. Tudo, quando está em desarmonia e se trata de Júpiter, é excesso. Excesso de confiança em si mesmo é o quê? Arrogância. É um assunto de Júpiter. Soberba. Eu sei o caminho certo. Eu sei a verdade. Você faz aí suas pesquisas. Aliás, né, assim, nos tempos de hoje, com toda essa questão política que a gente vê aqui no Brasil, muito do negativo de Júpiter, porque aparece. Muito. Porque esse excesso de confiança, eu ouço as pessoas certas, eu pesquiso na internet. Quando eu escuto as pessoas falando isso, eu me desespero. Eu falo, não, porque eu pesquiso a fonte das notícias. E quem disse que você sabe se aquilo é verdade ou não? Tem gente que paga pra escrever. Olha, meu Saturno é um abençoado, viu? Tô brincando. Enfim, Júpiter, ele tem essa coisa um pouco dogmática. Eu sei do que eu estou falando, vocês não sabem. Ele tem essa queda pra soberba, né? Quando a gente estuda, a gente não, né? Eu assisti uma palestra da Cláudia Lisboa, fantástica, que ela gentilmente colocou à disposição no curso dela de formação não, o curso básico de astrologia, e que liga os 7 planetas principais, né? Tirando os transaturninos, os que existiam já na era medieval, ligando aos 7 pecados, as 7 virtudes, os 7 dons do Espírito Santo, né? O dom de Saturno é a prudência. O dom de Júpiter é a fé. Na verdade, não. Acho que a fé é o dom do Sol. De Júpiter, eu acho que é esperança, se eu não me engano. Confiança, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou lembrar agora, que faz tempo que eu assisti. Mas, enfim. Quando a gente fala dos pecados, né, assim, ou, pra mim, os desequilíbrios de Júpiter, a gente fala de uma certa soberba, de uma certa crença interna. A gente tá sempre partindo do princípio de que eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando e o que eu estou falando é verdade, não há nenhuma forma de, assim, como se fosse possível para um ser humano ter a concepção do que é verdade. Né? Saturno faz a oposição nesse sentido. Por isso que quando eu abri o áudio eu falei a justa medida. Porque Saturno é a contração, é o pessimismo, é a desconfiança. Né? Se você tem um Saturno e Júpiter equilibrados, por mais que você tenha a crença de que você está no caminho certo, isso não te faz crer que esse é o único caminho ou que você seja o dono da verdade. Porque o Saturno está sempre puxando sua manguinha e falando, olha, tudo bem, você fez uma boa pesquisa aí, eu acho que você pode estar certa, mas existem outros caminhos, existem outras verdades. Porque a nossa condição é pequena, né? E Saturno traz essa noção. Você é desse tamanho, meu caro. Você poderia passar aí, sei lá, 70 anos fazendo pesquisas de sei lá qual assunto e você jamais esgotaria um assunto para dizer eu sei tudo sobre aquilo.
Você pode saber muito, e aí Saturno te aplaude quando você faz um bom trabalho e te dá segurança, tranquilidade para você falar sobre aquilo, contanto que você tenha a prudência de reconhecer que você não sabe tudo e que você tá falando do caminho que você trilhou, mas o caminho que você trilhou é uma trilha na vastidão que existe de conhecimento, de sabedoria, enfim. A justa medida, quando a gente fala de Saturno eu ia falar Urano, Saturno e Júpiter, é nesse sentido. Júpiter, ele pode pecar nos excessos, excesso de confiança, excesso de metas. Eu boto metas muito ousadas, né? O Carlos Holanda fala muito sobre a eterna insatisfação de Sagitário, de estar sempre botando metas muito longas, quer dizer, muito longas não, muito longes da atual realidade. É um olhar desanimado para a própria realidade, né? É uma insatisfação. Quem tem Sagitário na casa das relações, né, em casas de relacionamentos, às vezes sofre com isso, porque tá sempre com uma insatisfação com relação ao parceiro, com relação à situação atual do relacionamento, enfim. Eu já tive alguns mapas que eu fiz nesse sentido, né, que eu percebia que, assim, sempre tinha uma aresta, só que aquela aresta, ela ganha proporções muito grandes quando a gente tá falando de Júpiter, ou Sagitário, no caso. E Saturno vem como quem faz a contração, né? Se você tem um aspecto fluente, é maravilhoso. Se você tem um bom aspecto entre Júpiter e Saturno, é muito bom, porque você já vem de fábrica com essa justa medida. Você tem muita facilidade em reconhecer essa medida, esse bom senso. Você vem com um certo bom senso, né? Agora, Saturno, quando está muito exacerbado no mapa, ele tende não aos excessos, mas às faltas. A falta de confiança, né, em si mesmo, a falta de confiança no próprio trabalho, na própria capacidade, ou seja, uma autocrítica muito elevada, né? Se Júpiter tem a eterna insatisfação, Saturno, de certa forma, também tem, mas por um outro lado de vista, não é porque ele quer ir além, é porque ele acha que ele nunca vai chegar nem no mínimo, né? É o escalador da montanha quando tá tudo certo com esse Saturno. Quando você está olhando lá o topo da montanha, você tá aqui no sopé, ainda na base, vai demorar, vai dar trabalho, mas eu vou com um passinho de cada vez eu chego lá. Essa é a justa medida. Esse é o Júpiter com Saturnão ali, trazendo senso de realidade, reconhecendo que tem esforço, tem trabalho, mas que vai chegar lá. Essa é a parceria perfeita entre os dois. Agora, quando você tem um excesso de Saturno, você desanima totalmente, né? Você não consegue trazer essa justa medida, você pende ao desânimo, à melancolia, a falta de vontade até de começar, porque vai demorar muito, vai dar muito trabalho, porque pelo amor de Deus, mas isso aqui pra quê? Isso aqui vai dar no quê? Sabe? Isso é muito típico desse pessimismo capricorniano, muito apegado à realidade, tipo, o que eu tenho hoje é um não, então é um não, eu não vou atrás do sim, do talvez, da possibilidade, eu tenho o não, né? Existe uma falta de confiança nos outros, em si mesmo, aí depende de onde tá e como que tá esse Saturno, enfim. Existe esse pecado pela escassez das coisas, uma sensação de que vai faltar, de que tudo vai ruir, de que vai dar errado, né? Eu falo que eu assisti um vídeo da Lara Nesteruk, que ela fala sobre os 5 caras, esse vídeo tá no arquivo dela, que é um serviço pago. E ela fala do pessimista, da importância do pessimista e do otimista numa mesa de negócios. O otimista e o sonhador são os jupiterianos. Eles estão olhando além, eles estão enxergando aquilo que nem existe, não tem forma ainda. E o mundo é o que é porque alguém sonhou com coisas que não existiam, né? Eu tô, sei lá, com essa tomada aqui. Alguém imaginou ela no plano mental antes dela se tornar física, material. Quando não existia nenhuma tomada, alguém teve que imaginar uma, por exemplo, tá? Já o Saturno, desregulado, numa parceria ruim, ou, né, assim, engolido por esse Júpiter, ele perde a capacidade de sonhar, né? Se ele engole o Júpiter, quer dizer, ele perde ele mata, ele elimina esse otimismo, e você vive no mundo concreto, você é incapaz de sonhar. E quantas pessoas ficaram incapazes de sonhar, né, de perder essa capacidade? Poxa, eu acredito realmente que o plano mental, ele é importantíssimo. É a nossa conexão com a cocriação nessa dimensão. Então, tudo começa na mente. Me desculpem, mas é tudo, inclusive doenças, inclusive coisas ruins, situações ruins, né? Existe aquilo que eu vim experimentar nessa vida, mas existe aquilo que eu cocrio com Deus, né? Então, quando você tem uma mente muito cativa do que é concreto, do que é racional, você fica preso, você fica pressionado por esse Saturno, por essa realidade pesada, né? A gente precisa do otimismo de Júpiter, a gente precisa dessa fé que atira a flecha e nem tem muita certeza onde vai cair, mas crê que ela vai cair no lugar onde ela precisa cair, né? Isso é muito Sagitário, isso é muito Júpiter. E Saturno, né? Agora, como disse Lara,
no vídeo dela sobre os 5 caras, a gente precisa dos 2 caras numa mesa de negócios, quando a gente vai, sei lá, fundar um negócio, né? Fundar uma loja, seja lá o que for, um projeto. Porque o pessimista, ele vai apontar tudo que pode dar errado. E na mesa de negócios é ótimo a gente saber o que pode dar errado, ter esse olhar crítico, né, sobre o que pode dar errado, porque a gente pode se planejar, né, aí já lembrando do que são as coisas boas, se planejar, se precaver, ser prudente, para que as coisas que podem dar errado, vamos tentar diminuir a possibilidade de dar errado. Mas não vamos fingir que não pode dar errado, porque todo negócio, toda coisa no mundo real, das coisas concretas e reais do mundo adulto, pode dar errado. Toda vez. É assim, né? E o otimista, ele precisa existir, porque se for uma mesa de 5 pessimistas, não sai negócio nenhum. Eles vão só viver no mundo concreto. Né? O mundo, acho que não teria saído da agricultura se só existissem pessimistas. É preciso sonhar. Você precisa desenvolver esse Júpiter. Quando eu faço as minhas análises de mapa, eu costumo olhar se existe um aspecto entre eles, se eles estão potentes, se um está muito potente e o outro está pressionado por outros aspectos tensos, enfim. Como é que está essa questão? Pode ser uma pessoa cheia de traumas, quando a gente fala de Saturno, né? Existem literaturas na astrologia ligadas a Saturno, só ligadas à ideia de trauma. Ele é o senhor do karma, eu já tenho um Mercúrio na 11 falando sobre ele, no sentido de que a passagem do tempo é assunto de Saturno. Então, se Júpiter expande e Saturno contrai, solidifica e estrutura, a ideia é que eu possa sempre expandir um pouquinho, chega aqui, Saturno entra para estruturar e solidificar. Legal, tá estruturado e solidificado, então eu vou expandir um pouquinho mais. É interessante que a gente aprenda a fluir entre eles, né, na vida. Que a gente possa viver, e é legal, porque a gente vive os retornos de Júpiter, os retornos de Saturno, momentos muito prósperos, momentos de muita reflexão, contração e revisão. Então, eu gosto muito de olhar também essa parceria, que não é exatamente um casal, mas que é muito legal da gente estudar na astrologia. Por hoje é isso, já falei demais, inclusive. Espero que vocês tenham gostado dessa série e até mais.